Bem-vindo ao Café com Cavanha. Hoje estamos com o engenheiro Bruno Pereira para uma conversa sobre portais de procurement em óleo e gás. Bruno é presidente da Petronet, portal que a Petrobras utiliza para contratar bens e serviços. Bom dia, Bruno. Bom dia, Cavanha. Bruno, todas as compras e contratações da Petrobras são feitas através do portal Petronet ou há compras diretas de usuários ou em papel? Como isso funciona? Ok. Cavanha, acho que um passo importante a gente responder essa sua pergunta é a gente falar um pouquinho aqui sobre o processo de centralização da área de suprimentos de bens e serviços da Petrobras, né? A Petrobras sofreu uma reestruturação aí em 2016, ao longo do ano de 2016, e uma das áreas que foi centralizada foi justamente a área de suprimentos de contratação de bens e serviços, né? Suprimento e contratação de bens e serviços. Com isso, o uso da Petronet se intensificou muito pela Petrobras, né? E aí eu estou falando muito da holding, ok? Apesar do sistema também ter um uso intenso, mas a holding, sem dúvida, é a que mais consome a ferramenta Petronet. Então, se a gente olhar alguns números, né, quando a gente olhar valor transacionado, sem dúvida, a gente está muito próximo de 100% do valor contratado pela Petrobras. Quando a gente olha número de processos, aí tem um certo descolamento, porque ainda tem muitos pequenos processos que são feitos através, não diria de papel, mas são processos de compra direta, a chamada compra de rua, né? Que é o cara da área industrial precisou ali de um bem, que o mercado, quem sabe, nem tivesse acesso Exatamente, exatamente. Então, às vezes, o cara precisou comprar ali um rolamento para um equipamento, ele vai ali na rua, faz uma cotação rápida, compra, e depois ele vai e regulariza esse processo dentro do sistema da Petrobras. Esses pequenos processos, muitas das vezes, não passam pela Petronet, apesar de que, mesmo estes processos, há um incentivo para o uso da ferramenta. Então, hoje, se a gente não está em 100%, né, e de fato não estamos, nós estamos muito próximos a isso. Quais são os números da Petronet? Que tamanho ela tem? Podemos falar assim, eu acho que alguns dados importantes, né? A gente pode falar do faturamento da empresa, os dados são públicos, a gente divulga nosso balanço anualmente, não tem problema algum, né? Então, no ano de 2016, né, nós fechamos aí com faturamento bruto na casa de 75 milhões de reais, e em 2017 já fechamos com 96. Né? A expectativa agora para o ano de 2018 é a gente passar da barreira dos 100 milhões. Tá? Com que clientes, Bruno? Quem são? Tem clientes externos da Petrobras também? Nós chegamos a ter por um período curto de tempo. Tá? Atualmente nós só temos como clientes empresas do sistema Petrobras, né? Mas a gente está fazendo um trabalho grande de ida ao mercado. Né? Então tem toda uma questão tecnológica, primeiramente, a ser tratada. Né? Uma vez essa questão tecnológica tratada, a gente pode se lançar ao mercado. Quando a gente fala aí de números de processos transacionados, que eu acho que é um grande dado aí da ferramenta, né? Nós fechamos aí o ano de 2017, com quase 69 bilhões de valor transacionado, né? Que é o maior valor transacionado pela ferramenta Petronet ao longo de toda a sua história. Quando a gente fala aí de número de usuários, a ferramenta tem mais de 400 mil usuários, entre usuários de fornecedores e usuários compradores do sistema Petrobras. Então, acho que são números bastante expressivos, né? Isso torna a solução muito robusta, né? E eu acho que traz uma confiança também, não só para o usuário Petrobras, mas para o fornecedor muito grande. Bruno, não é a Petronet que compra, é a Petrobras através da Petronet, é isso mesmo? Correto, exatamente. A Petronet é a ferramenta, né? É o marketplace, como nós chamamos, né? O processo de contratação ele é todo conduzido por um responsável Petrobras, né? Então, quando nós falamos de grandes contratações, há sempre uma comissão, né? A Petrobras ela nomeia uma comissão que é responsável por conduzir o processo, e somente as pessoas desta comissão é que têm acesso às informações do processo que é transacionado pela ferramenta. Uma particularidade que nós temos, né, a Petronet ela tem aqui dentro um BPO de compras, né? O que seria isso? Né? Em alguns casos, para processos de baixo valor, a Petronet ela vai ao mercado em nome da Petrobras. De qualquer forma, mesmo nesses casos, quem valida o processo no final é um funcionário Petrobras. Se tiver um problema com a compra, o fornecedor não tem que se dirigir à Petronet, tem que se dirigir à Petrobras. É isso? Se dirigir à Petrobras, que é exatamente. Quem comanda, quem decide, quem faz... Exatamente, que é quem tem toda a cadeia decisória do processo está dentro da Petrobras. Bruno,
Não sei se vocês têm algum estudo sobre isso, ou você está viajando e está tendo essas notícias, mas como isso nas outras gigantes de petróleo? Como elas fazem compras, elas usam portal? Sim, vamos dizer assim, as informações que nós temos, né, quando nós olhamos o mercado, todas as grandes empresas de petróleo usam portais eletrônicos, né? Isso é uma tendência mundial. No Brasil não é diferente, né? Eu acho que uma particularidade que nós vemos é o seguinte, né? As outras empresas, elas costumam usar mais de uma solução, né? Então, é muito comum elas usarem, por exemplo, uma solução para fazer o processo de ida ao mercado, uma RFI, como a gente costuma dizer, usar uma outra solução para a ferramenta de pagamentos. Talvez um dos grandes diferenciais da Petronet seja justamente esse, né? A Petronet ela é uma solução que ela vai da requisição ao pagamento, né? Então, ela integra diversas fases do processo de contratação até o recebimento final pelo fornecedor. Então, talvez esse seja o grande diferencial da Petronet. Sempre como ferramenta da Petrobras. Exatamente. Todas as decisões financeiras de compra, todas as decisões... São sempre decisões da Petrobras, sempre com ferramenta. Correto. Com as mudanças de legislação, parece que agora sai do decreto 2745 por a lei 13.303. O portal vai se adaptar a isso? Já está adaptado? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, porque, sem dúvida, isso aí é um processo de mudança muito grande que a gente está sofrendo esse ano, agora de 2018. Né? Então, qual é o cronograma? Né? Primeiro respondendo, o portal muda sim. Né? Na verdade, a mudança já começou. Né? A gente tem um prazo limite aí, que é até 30 de junho. Todas as empresas estatais têm que estar adequadas à nova legislação, né, que é a 13.303. E a Petronet ela está acompanhando esse processo. Então, foi iniciado um piloto, agora em 5 de fevereiro, com uma unidade de compras da Petrobras, que é a unidade de compras do Espírito Santo. Tá? Esse processo já começou. Depois, nós começamos com uma segunda unidade, que é a unidade de compras aqui do Rio de Janeiro, a UOL Rio, né? Agora em 4 de abril. E depois, em 15 de maio, toda a Petrobras Holding já estará contratando segundo a nova legislação. As demais empresas do sistema estão fazendo seus cronogramas, mas todos eles respeitando a data máxima legal, que é 30 de junho. E o sistema está sendo adequado, né? Já começou, na verdade, como eu disse. Esse é um grande desafio, porque o sistema passa a incorporar modalidades que não haviam antes, como o pregão, por exemplo. Mas eu acho que a gente está acompanhando para e passo o que está acontecendo e, principalmente, fazendo um trabalho muito grande de gestão da mudança. Eu acho que a grande questão aí é comunicar ao mercado, comunicar as partes interessadas sobre as mudanças no processo. Talvez o principal ponto aí de mudança seja que a figura do convite ela deixa de existir, né? Agora a empresa ela tem que procurar a oportunidade, procurar o processo que lhe interessa, e os processos vão ser divulgados em área pública do portal, se inscrever numa dada oportunidade, num dado processo, e aí sim segue os trâmites de dar sua cotação, enfim, caso ela tenha o melhor preço, passar por uma fase de habilitação, até por fim a assinatura do contrato. Mas eu acho que a grande mudança é essa. A empresa deixa de receber um convite, né, e ela passa a ter que se inscrever para participar de um dado processo licitatório. Isso tinha muita força do cadastro, seleção pelo cadastro e tal. Isso. Como fica o cadastro? É a Petronet que faz o cadastro? Perfeito. Na verdade, a Petronet, assim como no caso do processo de compra da Petronet, estão somente a ferramenta, né? Então, a Petronet é a ferramenta através da qual o fornecedor entra, inicia seu processo de cadastramento e acompanha o seu cadastro ao longo aí da vigência desse cadastro. Quem analisa toda a documentação, os requisitos e emite no final um parecer sobre isso é a própria Petrobras. Tá? Uma coisa importante, e isso talvez gere uma confusão no mercado, né? Apesar de haver a mudança da legislação, o cadastro ele não perde sua importância. Muito pelo contrário, ele ganha importância. Por quê? Uma empresa que já estiver no cadastro Petrobras, ao término do processo da contratação, se ela for de fato a empresa de melhor preço, né, e for a empresa selecionada, a fase de habilitação, que é a fase na qual a Petrobras analisa os documentos requeridos por uma dada licitação, se a empresa já está no cadastro, a fase de habilitação tem tempo igual a 0. Ou seja, a empresa automaticamente ela já está habilitada, uma vez que ela já cumpriu os requisitos para uma dada família de fornecimento. Se a empresa não está no cadastro, a Petrobras não está com o cadastro ativo,
ela na fase de habilitação ainda vai ter que sofrer um processo de análise da sua documentação, o que certamente leva algum tempo, né? E, notadamente, isso pode retardar a assinatura do contrato. Então, o cadastro ganha essa importância, né, de reduzir o prazo do processo de contratação, e nós temos que lembrar que para as compras por dispensa de valor, né, continua funcionando como funciona hoje. Nesse caso, excepcionalmente, continua havendo um convite para as compras de dispensa por valor. E aí o cadastro continua funcionando. Como é a questão da confiabilidade no portal? O que eu quero dizer? Compliance, vazamentos, interferências, alguma influência em alguma compra? Como é isso? Perfeito. Conformidade é um dos 3 valores básicos da Petronet. Então, sem dúvida, é a nossa grande preocupação. O que a gente pode dizer, né, e assegurar é que a ferramenta é muito segura. Né? Eu mesmo aqui, como presidente da Petronet, eu não tenho acesso aos processos. Né? Uma vez que o fornecedor deposita a sua proposta no portal, ela só é aberta na data e hora programada para término da oportunidade. Então, não há qualquer interferência humana, né? Ninguém fica sabendo do resultado antes, o fornecedor pode ficar tranquilo com relação a isso. E nós temos diversos níveis de controle. Né? Nós temos uma equipe interna da Petronet que só cuida do tema segurança da informação. Nós temos a solução rocheada dentro da própria Petrobras, e logicamente a TIC da Petrobras também tem uma série de controles. Nós somos certificados pela ISO, né, em relação ao sigilo das propostas. Então, anualmente, nós temos um processo de recertificação. Inclusive, esse ano nós devemos iniciar esse processo esta semana. Então, o tema segurança da informação, conformidade, integridade de dados, ele é primordial da Petronet, e eu acho que é o nosso grande valor. Bruno, a Petronet é uma subsidiária da Petrobras? O que ela é? Hoje a classificação societária correta a Petronet é uma coligada do sistema Petrobras. O que significa isso? A Petronet, apesar de ser uma empresa que participa do sistema Petrobras, ela é uma empresa que tem um caráter privado, tá? Então, ela está dentro do sistema Petrobras, porém, ela tem a agilidade e a flexibilidade de uma empresa privada. Então, a Petronet não está, por força de lei, obrigada a seguir, por exemplo, licitações públicas, contratação mediante concurso público. Isso tudo assegura uma agilidade para a empresa muito grande. Porque ela tem sócios privados, não é isso? Correto, ela tem sócios privados. São 3 sócios, né? A gente pode falar, não tem problema, essas informações estão no nosso site também. A própria Petrobras é um dos sócios, logicamente, né? A Accenture e a SAP. Qual o futuro da Petronet? Bom, o futuro da Petronet, nós vemos duas grandes frentes de trabalho aí, né? A primeira frente de trabalho é junto ao mercado, né? Conforme eu disse, nós estamos investindo em novas tecnologias para que nos possibilite ofertar nossos produtos ao mercado. Esse é um grande ponto, a empresas de mercado. Um segundo grande ponto, com o advento da Lei 13.303, a Petronet ela passa a ser também uma opção interessante a outras empresas estatais. Antes, a Petronet ela estava toda configurada para atender o Decreto 2745, que foi um decreto feito exclusivamente para atendimento ao sistema Petrobras. A 13.303 não. É uma legislação que vale para toda e qualquer empresa estatal, e uma vez que os nossos processos estejam adequados a 13.303, a Petronet passa a ser, sim, uma opção interessante para outras empresas estatais. Bruno, gostaria de agradecer pelo tempo de conversa, muito grato. Obrigado, Cavanhão, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que cada vez mais o comércio eletrônico se intensifica, e principalmente porque as empresas veem valor nisso, né? Tanto as empresas compradoras veem valor em agilidade, em simplicidade e principalmente em conformidade e integridade de dados. E o próprio fornecedor também, que tem uma série de ganhos, não precisa se deslocar para apresentar uma proposta, tem a tranquilidade da sua proposta estar segura, o sigilo da proposta. Então eu acho que é uma ferramenta que cada vez mais cresce no mercado. Muito obrigado. Acompanhe o Café com Cavanha pela EIP Brasil.